Cachaceiros e cachaceiras do meu coração. Vocês se lembram que na introdução do curso eu expliquei para vocês que degustar é uma coisa que se aprende, que é uma técnica? Então, ninguém nasce com aquele nariz de ouro, tá bom? Isso tudo que eu vou mostrar para vocês agora são técnicas que a gente pode aprender. Então, eu gostaria de passar isso para vocês. No começo, pode ser assim uma coisa que pareça ser muita informação de uma vez. Porém, com o tempo, a gente vai se acostumando com essas técnicas e aí a gente já não precisa mais se preocupar, entendeu? Mas, porém, para ajudar vocês na hora de vocês fazerem degustação de cachaça, eu preparei aqueles materiais extras que estão disponíveis para vocês baixarem a partir da lição número 4, tá bom? Então, assim, tem aquela lista da degustação, tem a lista dos aromas, tem o kit de degustação, tenham isso daí em mãos até vocês se acostumarem a degustar. Depois vocês podem deixar isso de lado, entendeu? Mas é importante vocês manterem isso em mente para vocês, né? Porque é lá nesses materiais que eu estou guiando vocês através desde o começo até o finalzinho da degustação, tá bom? Então vamos lá, tem algumas regras que a gente tem que prestar atenção na hora que a gente for degustar alguma coisa. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa regra, afinal, nós estamos falando do consumo de álcool, tá bom? Então eu prometi para vocês que eu ia ensinar vocês a degustar cachaça de uma maneira legal, simples, mas profissional ao mesmo tempo, tá? Então eu escrevi para vocês os 10 mandamentos da Frau Cachaça. Mandamento número 1. Degustação de cachaça não é harmonização. Ah, tá bom, mas o que é isso? Bom, harmonização, gente, lembra, né, daquele nosso outro módulo que a gente já falou, que a harmonização é aquele casamento perfeito de um alimento, daquela comida, junto com a bebida. Então, quando a gente come aquele alimento, coloca aquele alimento na boca, mastiga, a gente pega um gole daquela bebida, coloca na boca, a gente mastiga, ingere, engole tudo aquilo, e aí limpa o palato, né, limpa a boca, aquela sensação de prazer. Então aquilo lá é a harmonização. O que a gente está falando aqui nesse módulo 4 é a degustação. Então não é festinha, gente. Degustação, aquele povo que te chama para fazer degustação e enche a mesa de queijo, de outros pratos, isso tudo tem odores, tem cheiros, tem aromas, entendeu? Então, na hora de degustar, eu gostaria que vocês levassem bem a sério e tivessem, assim, um ambiente mais clean, mais limpo possível, sem alimentos em cima da mesa. Esse é o mandamento número 1. Degustação não é harmonização e muito menos festinha. Mandamento número 2. Use as taças corretas. Olha só, gente, esse copo aqui, essa taça linda, maravilhosa que vocês estão vendo aqui, que geralmente é para conhaque, vocês não vão usar essa taça para degustação, tá bom? De preferência, na hora de degustar as bebidas, a gente tem que acessar essa bebida, a gente tem que entender, primeiro de tudo, como que é assim a aparência dela, depois vem o olfato e depois vem o gosto. É sempre nessa ordem. E a melhor maneira de você acessar os aromas da bebida é usando uma tacinha assim, tá? Ou vocês também podem usar uma taça assim, tá bom? Se vocês não tiverem essa taça, que geralmente é também mais conhecida como taça ISO, né? Vocês podem usar uma taça de vinho branco. Vocês estão vendo essa taça aqui? Isso daqui é uma taça meio que de vinho branco, só que, né, com isso daqui curtinho, tá bom? O que acontece? A hora da gente girar a bebida na taça, esses aromas eles vão subir, essa forma aqui afunilada, elas vão subir e vão pegar assim, ó, no seu nariz, tá bom? Então, evitem, se vocês usarem isso daqui para degustar, vocês vão tomar um choque, porque tem tanto ar entrando em contato com os aromas, entrando em contato com a bebida, que vai ser até uma coisa agressiva, sabe? Uma taça dessa, a gente usa mais assim realmente para sentar,
para apreciar uma bebida sem ter que degustar, tá bom? Então essas taças aqui, elas não ficam tão agressivas quando a gente usa elas, tá bom? Não precisa ser de cristal, pode ser de vidro, não tem problema nenhum, tá? Aproveitem, peçam para, sei lá, emprestado a taça para alguns amigos que, né, às vezes não precisa comprar e tudo mais. Evitem produtos que sejam de plástico, tá? Por quê? Porque o vidro é uma coisa inerte, é uma coisa neutra, né? Se você perceber, tá guardado lá no armário a taça, você cheirar assim e você sentir o aroma de alguma coisa, lava a taça, seca ela bem, tira aqueles aromas de dentro do armário, né, que tem o armário e tudo mais. Use um pano que não tenha assim um cheiro muito forte de amaciante, porque tudo isso vai influenciar na hora que vocês forem fazer essa análise sensorial, tá bom? Então usem as taças, né, corretas na hora de fazer essa análise, tá bom? Vai ajudar bastante você. Mandamento número 3, sempre tenha água, de preferência sem gás por perto, tá bom? Gente, água nunca é demais, tá? Então sempre tenham bastante água por perto para vocês poderem beber ou enxaguar a boca, para vocês poderem limpar o palato de vocês, tá bom? Água de preferência sem gás, a mais neutra possível, tá bom? Mandamento número 4. Uma outra coisa que vocês podem usar para neutralizar o palato é pão branco. Esquece aquele pão cheio de semente, pão integral, pão isso, pão aquilo. Usem aquele pão branco, filãozinho, pãozinho francês, não interessa como vocês chamam na cidade de vocês. Usem o pão branco, corta assim em fatias e deixa em cima da mesa. Entre uma amostra e outra, vocês podem pegar o pão, comer o pão, pegar a água, lavar aquele resto de pão da boca de vocês podem cuspir essa água, vocês podem beber essa água, etc. Uma coisa que eu gostaria de que vocês adicionassem ao mandamento anterior existe aquela folha de degustação que eu já mostrei para vocês na hora que eu expliquei, né, os materiais extras, com espaço para 4 taças diferentes. Então, assim, se vocês tiverem 4 amostras, tentem organizar 4 copos iguais, tá bom? Tem que ser igual, porque pode dar diferença sim de acordo com o formato do copo que vocês estão usando, da taça que vocês estão usando. Então coloquem uma taça em cima de cada um daqueles círculos, né, que tá naquela folha, para vocês poderem fazer a análise sensorial. Por que eu estou falando isso? Porque não é para vocês beberem tudo de uma vez. Às vezes é bom vocês experimentarem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta amostra e depois voltarem na primeira. Porque a bebida tende a desenvolver ali dentro, conforme a bebida vai entrando em contato com o ar, vão soltando alguns aromas diferentes, entendeu? Então, às vezes, você quer comparar, olha só, a cachaça número 2, eu vou comparar com essa cachaça número 4 aqui, porque eu quero saber qual que eu gosto mais, porque eu gostei muito das duas. Então, assim, nunca bebam tudo de uma vez só. Tentem organizar 4 copos iguais, feitos do mesmo material, limpos do mesmo jeito, e aí vocês experimentam cada uma das amostras e, se for necessário, vocês voltam no começo para comparar melhor, tá bom? Então essa é uma dica de coração assim que eu dou para vocês. Afinal de contas, uma degustação não é festa. A gente não quer matar as amostras, a gente não quer beber tudo de uma vez, tá bom? É sempre tentar entender o que a gente tem dentro da taça. Mandamento número 5. Evite muitos desperdícios. Gente, vocês estão vendo isso daqui? Olha só, eu tenho essa tacinha aqui, ela tem 30 ml dentro, tá bom? Um pouquinho mais do que 2, entre 2 e 4. Essa medida é, assim, suficiente para vocês poderem rodar a taça, tá? Sem desperdiçar, sem cair, entendeu? Até porque nós sempre vamos tomar golinhos pequenos, sabe? Vai sobrar bastante coisa na taça. Se vocês colocarem pouca cachaça, vai ser ruim para girar na taça, porque você tem que soltar esses aromas, fazer com que eles subam, né? E se você colocar pouca cachaça, vocês não vão conseguir entender a cor da bebida direito e muito menos analisar o teor alcoólico através dessas legs aqui, dessas perninhas, dessas lágrimas que vão escorrendo do copo. Então, assim,
30 mililitros, né, ou 3 cl é o suficiente para vocês poderem acessar bem tanto a cor, quanto o cheiro, os aromas e o sabor também, tá bom? Também é suficiente para vocês voltarem a experimentarem as mesmas amostras mais vezes, tá? Então, assim, não coloquem muito mais, porque se vocês encherem a taça até aqui, na hora que vocês forem rodar a taça, vai cair cachaça para tudo quanto é canto, e é isso que a gente não quer, tá bom? Mandamento número 6. Continuando o mandamento número 5. Gente, usem e abusem de uma cuspideira. Isso daqui é uma cuspideira, vocês estão vendo? Olha só, tem essa entrada aqui, ó. E aí, na hora que vocês forem experimentar, vocês podem, na hora que vocês forem degustar muita coisa, para evitar que vocês fiquem tomando tudo, né? Não é legal. É bom a gente cuspir, tá? Quem vai dirigir aí, quem vai experimentar muitas amostras diferentes. Eu já fui jurada de concurso de vinho, já tive que experimentar 300 vinhos por dia. Se eu tomasse 300 vinhos, né, não dá pra fazer o trabalho. Então, assim, a gente experimenta tudo e aí a gente cospe, tá bom? Se vocês não tiverem uma cuspideira em casa, que na maioria dos casos as pessoas não têm, sabe, usem aquele copo de plástico mesmo, de festa, tá bom? De preferência um copo que tenha uma boca bem larga, sabe? Pra vocês não precisarem se preocupar em acertar uma boca assim tão pequena, né? E também de preferência alguma coisa que não seja transparente, sabe? Porque fica uma aparência bem estranha e peculiar mesmo, especialmente quando vocês vão misturando várias bebidas, sabe? Eu sei que parece ser uma coisa meio nojenta no começo, eu demorei um pouco pra me acostumar, mas assim, acredita, é um acessório bem legal para se ter em casa quando você começa a degustar com mais frequência e ajuda bastante. Esse suporte aqui, além de tudo, evita que a cuspideira cuspa de volta. Porque se você usa um copo, às vezes com a boca muito grande, e dependendo do jeito que você cuspir, pode espirrar em você, tá bom? Então, mas vocês se acostumam com isso com o tempo, tá? Mandamento número 7. Evitem, antes de ir para uma degustação, evitem passar cremes, batons, tudo que tenha perfume, sabe aquele desodorante, aquele seu perfume preferido, creme pro cabelo e no rosto que tem aquele cheiro exacerbado. Eu sempre tento usar produtos neutros, entendeu? Bem neutro, desodorante neutro, tudo sem odor e tudo mais. Inclusive, gente, tomem um pouco de cuidado para não escovar os dentes muito em cima da hora antes de ir para uma degustação, porque o sabor da pasta de dente atrapalha um pouco. Então, o que eu faço às vezes, eu escovo os dentes, vou para degustação, eu chego lá, eu como um pouquinho, um pedaço de pão branco, tomo bastante água, evito tomar café. Esse batom também, eu não passo batom nem nada, sabe? Porque tudo isso aromatiza a taça de vocês, tá bom? Então, essa é uma dica pessoal minha que eu dou pra vocês, tá bom? Já mencionei antes, mas vou falar de novo. Imprima os materiais extras da degustação, a folha de aromas, aquela outra folha aqui pra você colocar os copinhos em cima, o seu kit de degustação, porque assim vocês vão se acostumar com aquelas regras que parecem ser tantas, né? Vocês vão se acostumar e aí vocês vão começar a fazer automaticamente a degustação. Regra número 8. Ao menos no início, não experimente mais do que essas 4 cachaçinhas que tá lá naquela folhinha com o formatozinho para vocês colocarem as taças em cima. Por que eu estou falando isso? Porque no começo a gente tende a não cuspir direito, a gente tende a beber mais, a gente tende a ter dó de jogar a cachaça fora, né? De cuspir, de colocar o resto. Não, terminou de fazer degustação, eu não vou jogar isso fora, então assim. Até vocês se acostumarem, até vocês perderem o medo de jogar a cachaça fora, descartar os restos, tentem não experimentar mais do que 4 amostras de uma vez só. Dessa forma vocês vão poder degustar bem essas 4, vão poder acessar bem os aromas e tudo mais. E aí, no dia seguinte, vocês continuam sem problema nenhum. Mandamento número 9. Sente-se em um ambiente claro, sabe? Assim, com uma luz boa, um ambiente claro, branco. E tenha junto com vocês uma folha branca, sem nada escrito. Vocês, inclusive, podem pegar aquelas folhas dos materiais extras e virar.
Por que eu estou falando isso? Porque apenas quando você coloca a bebida em contato assim com uma folha de papel branco, vamos supor que a minha mão é um sulfite branco. Quando você coloca assim, é que você vai poder ver direitinho como que é a cor da bebida que você tem na taça, tá bom? Mandamento número 10 é: seja paciente com você mesmo, tá? É igual eu já falei pra vocês, degustar é técnica assim pura, ninguém nasce sabendo. Seja paciente, lembre-se de construir a sua biblioteca sensorial, ou seja, que eu dei aquela lição de casa para vocês logo no começo do curso, para vocês prestarem atenção a partir de hoje, nos aromas, em tudo que vocês consumirem, em todas as situações, quando estiver chovendo, quando vocês forem no posto de gasolina abastecer o carro, quando vocês forem ao mercado fazer compras, tudo que vocês abrirem, as geleias, os potes de azeitona, os refrigerantes, os sucos, as frutas que vocês comerem. Então tudo, a partir de hoje eu quero que vocês prestem atenção nos aromas e que vocês mantenham esses aromas sempre em mente. Ah, ok, lembra do exemplo do morango? Qual é o cheiro do morango, da fruta do morango? O gosto dela, entendeu? Como que vocês assimilam esse gosto na cabeça de vocês e também como que é o gosto da geleia do morango, das sobremesas feitas de morango. E é só assim que vocês vão conseguir, com o tempo, assimilar aqueles aromas, aquelas categorias, sem que vocês precisem da listinha do papel de vocês.